Apocalipse, capítulo 21. Então, vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada porque o Senhor faz tudo novo todos os dias. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto, por cuidar de cada um de nós, por estar o tempo todo chamando a nossa atenção para Ti. Oh Deus, que nós tenhamos, Senhor, a atenção de Te ouvir, a atenção de Te procurar, Senhor, e caminhar contigo, Deus, porque não existe coisa melhor do que andar de mãos dadas com o Senhor. Oh Deus, fala com cada um de nós aqui hoje, Senhor. Derrama Teu Espírito, a Tua unção, o Teu amor sobre nós. Oh Pai, que nós possamos sair daqui hoje cheios da Tua presença, que nós possamos Te ouvir, que nós possamos sentir o Teu amor hoje como nunca sentimos, Deus. Oh Pai, abençoa o pregador que vai falar aqui hoje, diante da Tua palavra, recebendo do céu tudo o que o Senhor quer falar para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, amém. Você pode colocar a mão no seu coração? Você pode olhar para cima, mirando o céu. E você pode falar: Jesus, eu te amo. Me perdoa, Jesus, por todas as minhas falhas. Perdoa pela minha humanidade, Jesus. Não se afaste de mim, Pai, porque eu preciso de Ti. Vamos cantar mais uma vez? Se meu Jesus não estiver aqui, não estiver aqui, o que farei? Se meu Jesus não estiver, não estiver, não estiver. Vamos mais uma vez? Se meu Jesus não estiver aqui, não estiver aqui, o que farei? Se meu Jesus não estiver, não estiver, não estiver. Mais forte agora. Amém, Jesus. Você comigo nesta manhã, Pai.
Que a tua misericórdia me alcance. Me esvazie de mim, Senhor. Me diminua para que o Senhor cresça. Obrigada por esse privilégio, Senhor, de pregar a tua palavra. Mas o Senhor sabe quanto eu preciso de ti, Deus. Sê comigo, Espírito Santo. Me usa para a honra e glória do teu nome. Que eu seja a primeira, Pai, a receber essa palavra e a ser transformada pelo teu amor e pelo poder. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pode tomar seu lugar? Amém. Quem está feliz com o Senhor hoje? Parece que não está todo mundo, né? Quem está feliz com o Senhor hoje? Glória a Deus. Sidney, está feliz? O Senhor derramou algo novo na tua vida. Porque o Senhor tem buscado. Você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração. E os melhores anos da sua vida começaram agora, no seu último aniversário. Por isso que sobre a tua vida existe uma luz diferente. Ao lado do Sidney, Isabelle, vocês vão começar a viver os melhores dias da vida de vocês. O Senhor manda falar para vocês nesta manhã. Pegue um caderno e comece a anotar todos os sonhos que o Senhor colocar no teu coração. A aliança de vocês é uma aliança que nasceu no céu e é verbalizada e demonstrada aqui na terra. Deus tem um chamado na tua vida. Tu és uma atalaia do Senhor nesta terra. O Senhor vai fazer coisas inimagináveis. Acalma o teu coração. Você é chamada para pregar a palavra do rolo da vida. E ao lado do teu, o casamento de vocês, o amor de vocês é selado pela verdade que vem do céu. Por isso que o amor de vocês inspira e ilumina as pessoas. Não deixem de inspirar pessoas. Os filhos de vocês terão casamentos mais abençoados ainda do que o de vocês, porque vocês estão semeando isso na casa de vocês. Não deixem de falar deste amor que vem do céu e conecta o teu coração ao coração dele, e Deus fará grandes coisas. Deus não chamou vocês para sentar no banco atrás. Deus chamou vocês para ir para frente, para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem está preparado para o maná de hoje? O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre uma atmosfera profética que Ele tem derramado aqui nessa igreja. Eu ia falar isso no final, mas agora eu vou falar no começo. Porque é assim que o Senhor faz, né? Amanhã completa um ano, dia 27 de fevereiro de 2023. Completa um ano. Que de uma maneira surpreendente e sobrenatural, eu e o Rodrigo estávamos lá em Curitiba, participando de um evento chamado Sobrenatural, na igreja Alcance do pastor Luciano Subirá. E há algumas horas atrás, tinha um profeta do Senhor canadense naquela igreja. E ele parou de pregar a palavra que ele estava pregando. Ele apontou o dedo para mim e para o Rodrigo e falou: vocês dois fiquem de pé, porque o Senhor quer falar com vocês. E ali o Senhor começou a desenrolar o rolo. O Senhor falou: o tempo acabou. Estou tirando vocês de onde vocês estão e estou levando vocês para outro lugar. Não se preocupem. Já separei as pessoas. Já separei o local. And it will be very fast. Very fast. Vai ser muito, muito rápido. E amanhã faz um ano que nós recebemos essa palavra.
E talvez por isso o Senhor me entregou o que me entregou hoje. Porque hoje a gente vai falar de profeta. Tem profeta aqui nesse lugar? Se tem profeta nesse lugar, eu quero que você fique de pé, profeta. E eu vou continuar falando. Tem profeta nesse lugar, igreja? Então fica de pé, profeta. É contigo mesmo que Deus está falando. Aí, Marcelo, fica de pé. Porque nós somos uma geração chamada por Deus para revolucionar as coisas da terra. Nós somos chamados para profetizar vida, alegria, paz. Mas nós também somos chamados para pregar arrependimento, redenção e nova vida. Cris, fica de pé. Tu és uma profeta, chamada pelo próprio Deus. E esse nome, Profeta Cris, vem do céu para a terra. Marcinho, tu és o profeta mais de pé dessa igreja. Você é o profeta que corre mais rápido do que todos aqui dessa igreja. As tuas pernas são como as da corça. E sobre a tua vida existe um propósito que vai revolucionar as nações. Por isso que o Senhor colocou do teu lado essa profeta aqui, ó. Porque só voa quem tem asas. E o Senhor coloca sobre vocês nessa manhã novas asas para que vocês voem. Amém. Pode sentar, profetas. Hoje ninguém tem compromisso não, né? Tô brincando, eu já te pedi até para estar lá a Lica ali, ia ficar me avisando da hora, né, Lica? Se eu me perder aqui, que nós vamos cumprir o horário. Em nome de Jesus, você crê? Ora aí, igreja! Eu tô muito feliz hoje, que hoje os profetas estão voltando de férias. Uhul! Ó, Rick e Apri, TG e Carlinha, Daniel e Sul, aleluia! Quem mais estava de férias? Vitor e Lu! Uhul! Aí sim, reunião de profetas nesta terra, na casa do Pai, no reino de Deus, aleluia! Quinta-feira eu fui dormir. Eu durmo. Aleluia, né? Inclusive eu tenho dormido muito. Vocês estão orando muito por isso, igreja. Não tá bom não, eu estou dormindo demais. Não consigo mais ficar acordada. Toda hora eu durmo. Quero ver quando começar os cursos, como é que eu vou ficar. Vou ter que tomar super coffee para ministrar o curso. Fui dormir. De repente eu acordei. 3:02 da manhã. 3:02. E eu acordei de uma forma como se eu tivesse aterrissado de um voo. E quando eu abri os olhos, o sonho veio à minha mente. O sonho começou e eu estava em uma sala escura. Um quadrado. Como se fosse um quarto. Mas apesar da escuridão daquela sala, eu não tinha medo, eu não temia, eu não estava sozinha. E de repente eu olhava para frente e uma luz começava a tomar conta daquele lugar. E esse sonho começou a vir à minha mente e eu não consegui mais ficar deitada na cama. Eu me levantei e fui para a sala. E de repente eu me agachei
E começaram a vir versículos na minha mente. E eu falava: ai de mim, que sou pobre pecadora, de lábios impuros, e eu via Deus. E de repente eu começava a pensar que dentro daquela luz maravilhosa, que revelava o próprio Deus ali à minha frente, haviam anjos voando. As asas deles batiam em mim. E de repente as paredes caíam. Igual jogo de criança, sei lá. Sabe quando, não sei, está me vindo aqui agora, quando criança faz trabalho da escola, que monta uma maquete, e de repente as paredes caem. E quando as paredes caíram, eu escutei Deus falar comigo: agora vai lá para fora. Abri a porta da varanda, fui para o jardim. Comecei a louvar. E eu fui tomada por uma presença de Deus. Quando eu vi, eu estava pulando lá fora, louvando, dançando. Comecei a suar. Comecei a orar em línguas. Comecei a agradecer a Deus. E aí o Senhor falou para mim: você está na sala do trono. E eu enviei meu filho para que o véu se rasgasse e a sala do trono possa ser manifestada e sentida em qualquer lugar que a planta dos teus pés tocarem. O Senhor me deu uma visão da sala do trono, da presença dele em um quarto escuro. Mas o Senhor também me levou a um jardim florido, com estrelas no céu, para que eu pudesse entender sobre a presença de Deus, sobre a sala do trono. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema dessa pregação é Sala do Trono, lugar de milagres. E o Senhor me entregou naquela madrugada toda a pregação de hoje, os versículos, os personagens. Eu estava conversando com a Dani hoje cedo, e eu posso dizer que foi a maior experiência da minha vida espiritual até hoje. Comentei com a Dani que enquanto o Senhor me entregava a palavra, eu falava para Deus, pastor Ricardo e Léo. Falava: você confundiu, porque eu não sou nem o pastor Ricardo nem o Léo, porque era uma palavra muito profunda. E eu sou uma mulher de Deus cheia do Espírito, mas zero teologia. Tem história da Bíblia aí que eu nem conheço. Pasme aí, a pastora não sabe toda a história da Bíblia. Sabe não. Não sei não. E o Senhor começou a desenrolar o rolo, e eu falava: Senhor, será que eu vou dar conta? Mas aí o Senhor me lembrou quem eu sou e quem Ele é. Eu só sou a mula, o vaso, como se você preferir, o agente que vai pregar. Mas quem fala é Ele, quem dá o comando é Ele, e quem se revela é Ele. Amém, igreja? E o primeiro profeta que o Senhor trouxe ao meu coração foi o profeta Isaías. O nome Isaías significa o Senhor salva. E quem foi Isaías? Isaías foi um homem que teve a sua história marcada por várias visões e experiências sobrenaturais. Isaías é o profeta do Antigo Testamento mais messiânico, um evangelista. Para vocês terem uma ideia, o livro de Isaías, depois do livro de Salmos, é o livro mais citado no Novo Testamento. O profeta Isaías foi aquele que recebeu a revelação mais linda, mais romântica e mais plena da pessoa do Messias. Quando a gente começa a ler o livro de Isaías, muitas vezes a gente se pega até achando que nós estamos no Novo Testamento. Mas é porque sobre a vida do profeta Isaías foi lançada uma grande oportunidade, um privilégio
de revelar um evangelho messiânico na lei dos profetas. O profeta Isaías, ele pregava sobre o reinado de Deus, pregava sobre o pecado. E o profeta Isaías, ele começou a ser usado, olha que interessante. Ele foi chamado para proclamar a mensagem à nação de Judá, em sua capital Jerusalém, em um período crítico para o reino do norte, por conta da invasão assíria, que resultou no cativeiro assírio. Foi o profeta Isaías que profetizou o cativeiro babilônico. Foi o profeta Isaías que começou a falar fortemente sobre a destruição que iria acometer o povo por conta da infidelidade, do pecado e da rejeição às coisas do Senhor. Se a gente for enumerar alguns pontos chaves do livro de Isaías, eu quero destacar a questão da idolatria, do pecado, mas também quero destacar a providência e a soberania de Deus, e também quero destacar a redenção do homem através da esperança messiânica. Que interessante o chamado do profeta, né? O profeta é aquele que é levantado na terra para ser boca de Deus na terra. E é muito bom a gente estar em algum lugar e ser abordado por um profeta para receber promessas, para escutar sobre milagres. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O profeta, ele vai ter que falar sobre o teu pecado. O profeta vai ter que te mostrar quem você é. Porque só assim nós encontraremos a antessala da sala do trono, que é um lugar de reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade do Deus que nós servimos. Por favor, Ju, coloca Isaías capítulo 6. Não, Ju não, é o Igor, né? Foi mal, a Ju está ali em algum lugar. É porque a Ju agora, né, tá bem barrigudinha e ela vai ao banheiro toda hora. Levanta aí, Ju. Gente, olha aí, Rê, seu futuro. Porque com Jesus até a gravidez nem o nariz dela incha. Meu Deus, é bom demais ter Jesus. Grávida linda, maravilhosa, que a gente ama. Incansável, guerreira. Quando eu olho para a Ju, eu vejo um leão. Você está seguindo os passos do leão da tribo de Judá. E o Senhor vai te recompensar por isso. Já te recompensa. Está aí a aliança no teu ventre. Então vamos lá. Capítulo 6, Isaías 1-7. Não entrou não, Igor? Posso ler? Ah, entrou. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele teve uma significativa experiência com o Senhor antes dele pregar a mensagem a qual ele foi comissionado.
E essa significativa experiência foi uma experiência de arrependimento de pecados. Nós não estamos aqui contando a história de um homem pecador que encontrou Jesus no meio do caminho e se arrependeu dos seus pecados. Nós estamos já falando do grande profeta Isaías. Mas um verdadeiro profeta, ele carrega dentro de si uma marca de humildade e de reconhecimento de quem ele é e de quem o Senhor é. E Isaías ali, ele viu o Senhor e ele se desesperou. A palavra de Deus nos fala que ninguém consegue suportar ver a glória de Deus. Moisés viu o Senhor de costas. Isaías estava ali vendo o Senhor na frente dele. E naquele momento Isaías se desespera e fala: Senhor, mas eu sou um pecador, eu sou uma pessoa de lábios impuros, mas eu te vi. E ali o Senhor contemplou a sinceridade do coração de Isaías e mandou que um anjo, um serafim, viesse com o fogo do altar e purificasse os lábios de Isaías. Se eu puder dar um título para essa visão da sala do trono que Isaías teve, eu queria compartilhar com vocês o seguinte título: a visão da sala do trono de Isaías tem a ver com arrependimento, com transformação e com obediência. Quando Isaías teve a visão de Deus, ele viu a realeza de Deus, ele viu a majestade do Senhor, ele viu a sua autoridade real. Ele deu uma descrição detalhada da visão. Ele viu Deus em um alto e sublime trono, a sala do trono. Ele viu os serafins com 6 asas, e eles cantavam a santidade de Deus, mediante a tríplice repetição de Santo, Santo, Santo. E aí, quando eu estava anotando isso, eu lembrei da Lu. Que uma vez a Lu, no Casados para Sempre, eu não me recordo, Lu, se foi na primeira turma que você fez ou na segunda, mas a Lu soltou uma frase que nunca mais saiu dos nossos corações e nós replicamos ela. Que o louvor é a palavra de Deus com melodia. E enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei de um louvor. E apesar de nada aqui ser combinado, eu combinei com a Dani. Porque eu fiquei com medo de não conseguir cantar. Me faltou fé. Mas olha só, como que os louvores são a palavra de Deus com melodia. Põe aí, Dani. Olha a visão de Isaías. Sentado no alto e sublime trono, e as vestes, suas vestes, seu cor. Anjos voavam sobre você, com 2 asas cobriam seu rosto, com outras asas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns aos outros: Santo é você, Santo é você. Quem sabe agora vai cantar, ó. Toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os teus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Amém, Dani? Ah, colocou aí? Então deixa, Dani. Volta pro início, Dani. Hoje aqui tem profeta e adorador. Todo mundo cantando, ó. Aqui hoje só tem Isaías contando da sua visão.
anjos voavam sobre você. Não estou ouvindo a igreja, não. Tuas asas cobriam seu rosto, outras tuas cobriam seus pés, davam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Tuas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Glória a Deus. Dani, pode tirar. Vocês vivem essas experiências? Por isso que a gente tem que escutar louvor. Por isso que a gente tem que ler a palavra. Nós não podemos escutar as músicas que estão no mundo. Ai, pastora, que religiosidade. Não, não é religiosidade. É porque toda palavra que sai da nossa boca, ela vira uma sentença para a nossa vida. E toda vez que nós entoamos louvores e cantamos a palavra de Deus com melodia, nós estamos profetizando sobre a nossa vida. Eu decidi que todos os dias agora, por um bom tempo, todo dia quando eu entrar no jardim, entrar na presença de Deus, na sala do trono, eu vou entoar esse cântico. Porque eu vou declarar todos os dias que eu estou vendo o Senhor sentado num alto e sublime trono, e que as orlas das suas vestes estão enchendo o lugar que eu estiver da presença dele, e que os anjos estarão cobrindo com suas asas a face e os pés deles, e que os meus olhos vão sempre contemplar a glória dele. Esse é o Senhor que a gente serve. Isaías, ele previu que um rei descendente de Davi reinará com justiça. Isaías 9, capítulo 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Vou ler aqui. Isaías 9, 6 e 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará com isso acontecer. Isaías, quando a gente pega os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías, ele começa falando sobre os ais. Ele começa a alertar o povo sobre o pecado, sobre a injustiça, sobre os seus erros. E o livro vai se desenrolando com aquela mensagem messiânica. E olha que interessante, quando a gente chega lá em Isaías 51, ele começa a falar da salvação vindoura. Isaías 51, ele também fala dos atalaias, que são aqueles que estão de sentinela, aguardando para declarar a mensagem ao povo santo. Isaías 53, ele fala do sofrimento e da glória do Messias. Isaías 54, ele fala da salvação e as suas bênçãos. 55, ele fala da graça abundante. Isaías 56, 57, da repreensão por causa dos pecados. Isaías 58, ele fala da restauração realizada e completa. No Isaías 59, ele fala da intervenção divina. Isaías 60, ele fala da glória vindoura do Senhor. 61, ele fala das boas novas da salvação. 62, ele fala do povo messiânico que somos nós. 63, ele fala da redenção. E 64 também. No capítulo 65, ele fala da resposta de Deus e o reino prometido. E ele termina no capítulo 66, falando do novo nascimento e também do fogo do julgamento. O livro de Isaías é um livro completo, que fala do poder do profeta, do pecado, do arrependimento, da redenção, mas da promessa do plano perfeito da salvação. Esse é o profeta Isaías.
Aquele que foi levantado em um tempo de crise, para trazer uma palavra de correção, mas também uma palavra de salvação. O segundo profeta que nós vamos falar hoje é Ezequiel. Ezequiel significa o Senhor fortalece. Isaías é o Senhor salva, Ezequiel é o Senhor fortalece. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele foi chamado por Deus como um profeta, como um atalaia para a nação de Israel. Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu o nomeei vigia, atalaia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. E olha como é que Deus faz as coisas. Rodrigo hoje acordou cedo, porque ele foi lá na nossa obra antes de vir para o culto. Eu estava na sala, orando, estudando, dando uma revisada na palavra, e de repente o Rodrigo chega com a camiseta dos atalaias. Eu não sei vocês, mas eu não me lembro do Rodrigo vir para o culto com a camiseta dos atalaias. E quando ele entrou na sala, eu estava justamente lendo que Ezequiel foi levantado como um atalaia. E meu coração se encheu de alegria, meu amor. Porque o Senhor te levantou como um atalaia. E você tem cumprido essa missão. O Rodrigo, ele tem sido um pastor, um profeta, que ele ama as ovelhas com toda a intensidade do coração, mas ele não deixa de falar a verdade e de advertir sobre o pecado e sobre os erros. Você tem sido um profeta que tem inspirado essa igreja, e o Senhor tem se agradado do trabalho das suas mãos. E eu agradeço a Deus porque eu sou sua esposa. Glória a Deus por isso. Amém. Ezequiel foi levantado em meio a uma grande crise. Ele era um dos exilados judeus quando recebeu o chamado de profeta. Ele se tornou um dos pastores de todo Israel no exílio. Viveu um tempo de reviravolta internacional. Era justamente a época do cativeiro babilônico. Ezequiel, ele era reconhecido por ser severo na forma que ele pregava e como ele prezava pelos ensinamentos morais. Como eu vi o Rodrigo na figura de Ezequiel. O livro foi dado ao profeta a fim de avisar sobre o desastre envolvido no cativeiro babilônico, provocado pelos pecados pessoais e coletivos. Ezequiel de fato atuou como um pastor, consolador e profeta da restauração da nação. No livro de Ezequiel a gente pode vislumbrar alguns conceitos. Ele fala muito sobre o conceito de Deus, a figura onipotente de Deus. Ele fala de um Deus glorioso, santo. Ele fala que a sua glória se revela em qualquer lugar. E aí eu me lembrei do sonho que eu tive, que dentro de um quarto escuro ou dentro de um jardim maravilhoso, a glória de Deus estava sendo revelada para mim. Ezequiel também revela o conceito de Israel, que Israel foi escolhida para ser instrumento da glória de Deus, beneficiando espiritualmente outras nações. E aí eu me lembrei de cada um de nós, que somos o corpo de Cristo. Nós somos a Israel do Senhor dos tempos atuais. Quando o Senhor entra nas nossas vidas e a gente entrega o nosso coração a Ele, e a gente permite que Ele nos transforme e que Ele nos leve a um lugar de arrependimento, para que nós possamos viver uma nova história com Ele, a nossa história nunca mais vai parar na gente. A nossa história vai chegar até nós, mas vai passar por nós e vai começar a alcançar outras histórias também. Nós somos a Israel do Senhor. Nós servimos a um Deus vivo e glorioso. E nós somos a Israel do Senhor. E é interessante que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele trata de algo muito importante, que é o conceito da responsabilidade humana. Ezequiel 18, versículo 4. Ele fala: pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. O profeta Ezequiel, ele fala que homem nenhum transfere a sua culpa a seu filho, como também não pode transmitir a sua retidão. Por isso que a missão, pais que estão aqui e mães que estão aqui, a missão de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar é nossa. Porque a minha bondade não vai levar meu filho para o céu. Eu tenho que ser a principal referência de um evangelho vivo dentro da minha casa.
Por isso que aqui na igreja nós somos auxiliadores dos pais. Nós estamos junto com vocês. A nossa igreja, ela recebeu um nome de Deus profético, Igreja Gerações. O Senhor entregou a nossa sede, nós temos orado e pedido a Deus todos os dias para nos instruir, porque nós queremos ser os principais parceiros de cada pai, de cada mãe aqui, para auxiliar o teu filho a entender o que é a sala do trono, o que é a presença de Deus, o respeito que tem que se ter na presença do Senhor, a importância de buscar ao Senhor, de amar o Senhor e de andar em um caminho de santidade. Porque cada um de nossos filhos vão ter que ter um encontro verdadeiro com Deus. E é o encontro deles com Deus que vai levar eles para o céu. Amém? Glória a Deus. E o profeta Ezequiel, ele também teve uma visão da sala do trono. Vocês lembram que eu falei que a visão da sala do trono de Isaías foi arrependimento, transformação e santidade. E a visão da sala do trono de Ezequiel eu quero chamar de chamado, obediência e propósito. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Está lá? Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Versículo 26 e 28. Ezequiel 1, 26 e 28. Acho que está na ordem aí agora, Igor. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente que cintilava como fogo. E da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como o arco-íris que resplandece entre as nuvens no dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que eu lhe digo, não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. A voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo. Depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida ele disse, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Vocês observaram que tanto o profeta Isaías quanto o profeta Ezequiel, eles foram levantados em tempo de crise? Então deixa eu falar um negócio para vocês. Tempos de crise são tempos favoráveis para levantar profeta. Vocês lembram quando a gente começou o culto e eu falei, tem profeta aqui neste lugar? As crises que nós enfrentamos, as batalhas que nos alcançam, as dores que nós sentimos, são uma maravilhosa e excelente oportunidade para nós nos levantarmos como profetas e transformarmos a nossa história e a história da nossa vida. Um profeta não é levantado em tempo de calmaria, o profeta é levantado em tempo de tempestade.
O profeta, ele é levantado para falar sim do pecado, da injustiça, mas o profeta também é levantado para falar de uma promessa, de uma vida eterna. Quando o profeta Ezequiel fala que ele comeu do rolo, e que apesar daquelas palavras, era doce como mel, olha a missão que Deus estava entregando para o profeta Ezequiel. Deus estava chamando o profeta Ezequiel para falar para aquele povo sobre os pecados do povo, sobre a idolatria do povo, sobre a maldade do povo. E mesmo recebendo todo aquele rolo que o Senhor estava entregando para ele, ele sentia que aquelas palavras eram doce como mel. Por que doce como mel? Porque o conserto do Senhor nunca é amargo. O conserto do Senhor sempre é doce como mel. Porque é através desse conserto que a gente tem um encontro verdadeiro com Ele. É através dessas palavras supostamente amargas, primeiramente aos nossos ouvidos, olhos e paladar, que nós conhecemos a santidade de Deus, nos arrependemos de quem nós éramos e decidimos viver uma nova história através de um novo eu que se manifesta através da pessoa de Jesus Cristo. O que é que tem calado a tua voz, profeta? Qual é a dificuldade que tem calado a tua voz, profeta? Qual é a dor que tem calado a tua voz? Qual é o medo que tem te congelado e feito com que você não fale mais sobre esse rolo que o Senhor tem te dado para comer? O Senhor levanta cada um de nós como profetas dentro da nossa casa. O Senhor nos convida a levarmos para dentro da nossa casa as promessas de vida eterna. O Senhor nos chama, nos comissiona para que nós sejamos soldados do exército dele. Aqueles que vão trazer vida onde tem morte. Aqueles que vão falar de cura onde existe doença. Aqueles que vão falar de paz em tempos de guerra. E eu volto a perguntar, cadê os profetas dessa igreja? Eu volto a perguntar, cadê o profeta da tua casa? Um profeta não delega a missão. Um profeta cumpre a missão. Um profeta não se esconde. Um profeta avança. Porque todo profeta que é nomeado por Deus aqui na terra, sabe em quem ele tem crido. E esse profeta Ezequiel, que falou sobre purificação de pecados, sobre impurezas, esse profeta que falou sobre restauração, esse profeta que foi movida em um tempo de dor, eu fico imaginando a missão desse profeta. Eu fico imaginando o que é um cativeiro, né? Eu fico imaginando o que é você viver como um povo exilado. E aí eu gosto de trazer essas comparações para o nosso dia a dia. E eu não vou falar de vocês, vou falar de mim. Quando eu estudava essa palavra e recebi essa palavra, eu me vi tão pequena. Eu me vi tão caprichosa. Eu me vi tão mimimizenta. Eu me vi rancorosa. Eu me vi impaciente. Eu me vi como Isaías, Senhor, por que o Senhor revela a tua glória para mim, sendo que eu sou uma pecadora de lábios impuros? E desde aquela madrugada eu tenho sido conduzida a um lugar de arrependimento. As minhas emoções têm estado afloradas desde então. Eu tenho sentido um tremor aqui dentro do meu coração, que tem trazido uma insatisfação com quem eu sou hoje. Sabe, porque quando o Senhor nos chama para sermos uma profeta,
Quando o Senhor nos chama para pregarmos a mensagem da cruz, Ele nos chama para um lugar de morte. Sabe, não é mais aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero. Não é falar o que eu estou afim. É morrer para o outro viver. Não é entrar em discussões vãs, filosofias perdidas. É falar de uma verdade absoluta, que vai entrar no coração de quem ouvir e vai transformar, não apenas uma história, mas a história de toda uma geração. Enquanto eu estava estudando sobre o profeta Isaías, sobre o profeta Ezequiel, o Senhor vai me trazendo à memória tantos de nós aqui, que tem caminhado com a gente. O Senhor me trouxe você, Mari, que antes de ser uma profeta do céu, era uma profeta do mundo, e que falava, yes, 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 eu posso, eu consigo. E aí teve um encontro verdadeiro com o Deus que morreu na cruz, e trocou essa frase por uma frase que uma profeta do céu fala. E ao invés de falar yes, 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 a Mari começou a falar santo, santo, santo. Ao invés de falar eu posso, eu consigo, a Mari começou a se humilhar na presença de Deus e falar, Senhor, sem ti eu não sou nada. Me lembrei do Léo, quando chegou na nossa casa, imbuído de tantas filosofias. Uma biblioteca gigante, né, Léo? Acreditava que através do conhecimento do homem, ele chegaria a todas as verdades. E aí um homem desse tamanho recebeu uma porção do amor de Jesus no coração dele. A biblioteca desmoronou. O Léo hoje mal consegue falar de Jesus sem chorar. Assim como meu marido tem um abraço de 2 metros e dá a sua vida para que os outros vivam. Me lembrei do profeta Ricardo, que conta no testemunho que quando era uma pequena criança, deitadinho na sua cama, com seu pijaminha, se eu não me engano, xadrez, e a sua mãe, Dona Adelaide, entrou no quarto naquela noite. Ele ainda uma criança, falou para ele sobre o plano perfeito da salvação. E naquele dia, ele ainda uma criança, entregou a vida a Jesus. Mas cresceu. Enquanto eu hoje estou super empolgada para ser ministra de louvor, viu, gente? Enquanto o Senhor me relembrava de sua história, pastor Ricardo, Ele me trouxe à mente aquele louvor que fala assim, ó, quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, me torno dependente e deixo de simplesmente crer. E aí o dia que eu conheci o pastor Ricardo, ele tinha deixado de crer e tinha resolvido andar pelas próprias pernas. Mas aí ele teve um encontro com Deus. E esse encontro levou ele em um nocaute espiritual. E ele reencontrou o propósito e o chamado da vida dele, para ser um grande pregador da palavra de Deus. Me lembrei da Lu, que quando chegou lá na minha casa, tinha tantos horários a serem cumpridos, tinha tanta rotina a ser cumprida. Era preto no preto, branco no branco. E não pode sair disso, porque tudo que sair disso atrapalhou a minha rotina e a minha vida.
Porque eu gosto de dormir no sábado à tarde. E eu tenho que dormir cedo durante a semana, porque no outro dia eu tenho que fazer atividade física e eu trabalho o dia inteiro. Mas Deus chamou ela como uma profeta. E aí agora ela já não dorme mais cedo, porque ela entrega a vida dela para que outro viva. Ela encontrou na presença de Deus a essência do perdão. E através do encontro com a essência do perdão, ela recuperou o olfato sobre o marido dela. E ela voltou a sentir o cheiro do marido dela. Foram tantas memórias vindo. Eu comecei a ser tomada por uma emoção. Porque não é possível que a gente seja igreja e esteja imerso aqui nesse corpo, olhando para o lado e vendo o tanto de milagre que Deus está fazendo, e a gente não consiga se levantar como um profeta dentro da nossa casa e tomando conta da nossa vida para declarar que o Senhor é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. Deus pegou um homem de lábios impuros, um pecador, adúltero, prostituto, e levantou como um santo, um homem separado por Deus. Abandonou tudo da vida dele. E eu sou esposa e eu posso falar. Há muitos anos atrás, enquanto eu orava pela conversão dele, Deus levantou a profeta, a pastora Edilma, e Deus falou para mim: presta atenção no que eu vou te falar. A hora que o coração dele for meu, você que vai ter que correr atrás dele. E essa palavra tem se cumprido todos os dias. E a minha oração diária, como esposa do Rodrigo, tem sido: Senhor, me ensina a amar como Ele ama. Me ensina a ser incansável como Ele é. Me ensina a ser diligente como este homem tem sido. E eu olho para mim. Eu não consigo entender o que Deus viu em mim. Tão falha, tão emocional, tão sentimental. Mas eu não sei por que Ele me ama. E apesar de mim, Ele me usa. E Ele literalmente me tirou do vale da sombra da morte e me colocou no cume de uma montanha que, para onde quer que eu olhe, eu vejo vida. E o profeta Ezequiel, nós estamos acabando. Vou comemorar, Renanzinho. O profeta Ezequiel, é no livro dele que para mim tem uma das histórias mais proféticas da Bíblia. Lá no capítulo 37, Ezequiel recebe um comando de Deus para mudar uma história. Mas não qualquer história, a história de uma nação. Tem profeta aqui nesse lugar? Você crê que a tua casa é uma nação? Você crê que o Senhor hoje pode te levantar como uma boca profética para mudar a história da sua vida e da vida dos seus? Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos.
Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E eu respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. Olha a obediência que Ezequiel encontrou na sala do trono. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, mas o Senhor mandou que ele profetizasse, e ele anunciou como Deus havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Igreja Gerações, esses ossos representam a tua família. Igreja, esses ossos representam o seu casamento. Igreja, esses ossos representam a sua dor. Esses ossos representam a tua culpa, a tua falência, o teu fracasso. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Qual é o vale de ossos secos que está na tua frente? Qual é o cativeiro que te aprisiona hoje em dia? Qual é a palavra que foi dita no teu passado que te impede de viver o novo? Qual é a falta de perdão que corrói teu coração e que te impede de se sentir perdoado? Qual
foi a falta humana na tua vida que te impede de entender que Deus é o teu Pai, que Ele cuida de você? Essa passagem do profeta Ezequiel, eu queria convidar a igreja para que nessa semana, todos os dias, lesse essa passagem novamente, meditasse nessa palavra, porque dentro dessa palavra tem uma infinitude de tesouros escondidos a serem revelados, para transformar a nossa história e a história dos nossos. O profeta Ezequiel, ele foi colocado de frente a um vale de ossos secos. Não era um vale de pessoas doentes, não era um vale de pessoas que estavam com alguma limitação, com alguma falha. Era um vale de ossos secos, não tinha mais pele, não tinha mais sangue correndo, não tinha provavelmente, não, cabelo acho que tem, né? Porque não some, né, Renu? Não lembro, né, Bia? O cabelo fica, né? Então tinha cabelo. Estou brincando, na Bíblia não fala de cabelo. Era um vale de ossos secos, não tinha vida. E o Deus Todo-Poderoso, Ele não vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, eu, o Senhor, soprarei vida. Eu, o Senhor, ordenarei pele, ordenarei que os ossos se juntem. Não. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fala: Ezequiel, se levanta. Profetiza ao vale dos ossos secos. Ezequiel, se levanta. Profetiza vida aonde tem morte. Ezequiel, profetiza cura onde tem doença. Ezequiel, profetiza vitória onde tem derrota. Ezequiel, profetiza barulho de som de águas onde há sequidão. Hoje o Senhor nos convida a tomar uma decisão muito importante na nossa vida. Ele nos convida a decidirmos se nós queremos ser profeta ou se nós queremos ser os ossos. Se eu decidir ser profeta, eu vou me posicionar como uma profeta. Eu vou abrir mão do meu eu. Eu vou morrer para que o outro viva. E eu não vou viver pelo que os meus olhos veem, mas eu vou viver pelo que a palavra de Deus me fala. Agora, se eu quiser continuar num lugar de mágoa, de mimimi, de nhenhenhê, porque não me ama, porque não me quer, porque não me respondeu, porque não fez isso, porque não reconheceu, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, você está decidindo ser osso e seco. Só que o Senhor nos chama para sermos profetas e não ossos. O Senhor falou para o profeta: declare vida. O que é que você, profeta, precisa declarar na tua casa? Talvez o Senhor só esteja esperando que você dê um abraço. Às vezes o Senhor só está esperando para que os ossos secos tenham vida, que você dê uma palavra de amor. Peça perdão. Nós temos que vigiar a igreja. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós vivemos a palavra da verdade e nós andamos na verdade, mas o Senhor nos capacita como profetas, com estratégias do céu, para sermos sal e luz nessa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu e Rodrigo, ou qualquer um dos líderes dessa igreja, tivesse tentado trazer vocês através da religiosidade ou da cobrança, vocês tudo teriam corrido a gente. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina a amar. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, Jesus sabia quem era ela. Mas Jesus não chegou e falou: e aí, mulher pecadora? Mulher de vários maridos, quer me dar uma aguinha? Não.
Jesus se apresentou saciando a sede que ela tinha incansável dentro do coração dela. O Senhor tem chamado a nossa igreja para ser uma igreja de soldados do exército de Cristo. E para ser soldado do exército de Cristo, nós temos que ser fortes. Nós temos que ser curados. E nós temos que entender a mensagem da cruz. Jesus falou lá no livro de João: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Lá em Marcos 10, 45, ele também falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês e para mim também. Se eu ainda estou sentada num lugar de benefício próprio e que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, eu não entendi a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é eu morrer para mim, para o outro viver. Porque a palavra de Deus fala que se o teu irmão se escandaliza porque você come carne, para de comer carne. Se o que eu faço está atrapalhando a minha irmã, eu tenho que parar de fazer. É simples assim. Porque é uma mensagem de cruz. O que é que você tem que deixar de fazer dentro da tua casa para que o teu povo, a tua Israel, veja que há um Deus poderoso comandando a tua vida? Qual o peso que tem que ser arrancado de você? O povo de Deus é um povo feliz. E não é um povo feliz porque está todo maravilhosamente bem, não. Paulo estava preso com Silas e eles adoravam. Você quer ser sal e luz na vida dos teus? Seja leve. Ame. Perdoe. Você quer ser lembrado? Lembre. Você quer que te liguem? Ligue primeiro. Você quer que te respeitem? Respeite primeiro. Não há espaço para o egocentrismo na mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de morte para trazer vida. Mensagem da cruz não é coisa para menino. O que é que você, cônjuge, precisa fazer dentro da tua casa para que teu cônjuge rompa na vida espiritual? Quais são as tuas vaidades que precisam ser jogadas fora para que você viva a humildade que o Senhor te convida a viver? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Todos os valores que são importantes no mundo são repugnantes para o reino. Porque se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quiser viver, morra. E se te baterem numa face, dê a outra. E se te pedirem a túnica, dê a capa também. E se te pedirem para andar uma milha, ande duas. E tudo isso ainda é muito pouco. Porque eu queria ver se Jesus viesse aqui e falasse assim: morra na cruz, como eu morri por você. Então pode subir o sarrafo, que ainda assim nós estamos no lucro. E ainda estamos sendo muito beneficiados pelo amor daquele que não cansa de amar. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu não vou pedir para vir aqui na frente, não. Mas eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e a declarar que você é um profeta na tua casa.
que você é um profeta na tua família, que você é um profeta na tua vida. E eu quero te convidar hoje a pisar em um lugar sobrenatural e se ver assim como Ezequiel, diante de um vale de ossos secos. Qual é o vale de ossos secos da tua vida? Qual é o vale de ossos secos que está diante dos teus olhos? E eu quero te convidar a escutar esse louvor. E eu quero te convidar a profetizar sobre qualquer vale que estiver diante de você.